Vamos lá, galera. O Cruzeiro enfrenta hoje o São Paulo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ano passado, a reação do Cruzeiro, a virada de chave do Cruzeiro no Brasileirão, foi exatamente contra esse São Paulo, onde o Cruzeiro empatou com o São Paulo em 1-1 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E hoje, a gente sabe que o Cruzeiro, em questão de Campeonato Brasileiro, é um time que não dá muita sorte com o São Paulo. O São Paulo tem um número de vitórias para cima do Cruzeiro muito grande em relação ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é sim, no Campeonato Brasileiro, muito freguês do São Paulo. E para o time de logo mais, hein? Será que o Arthur Jorge vai repetir a escalação do time que deu show contra o Vitória? Será? O Cruzeiro foi a campo contra o Vitória com Matheus Cunha no gol, na lateral direita o William, na lateral esquerda o Cauã Moraes, a dupla de zaga foi o Fabrício Bruno e o Vidalba, o meio de campo do Cruzeiro bem modificado no jogo contra o Vitória, surpreendendo todo mundo o Arthur Jorge. Ele colocou Matheus Henrique, Gerson, Christian, pôs Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Será que essa vai ser a escalação do Cruzeiro diante do São Paulo? Ou será que no meio de campo ele vai modificar? Vai tirar o Matheus Henrique e colocar o Lucas Romero? Lá na frente, será que sai o Arroio e entra o Wanderson? Porque ele fez isso na vitória do Cruzeiro contra o Vitória pela última rodada do Brasileirão. Então são esses detalhes aí que a gente fica na dúvida como que vai ser a escalação do Cruzeiro. Certo é que o que a gente espera do Cruzeiro nesse jogo de logo mais? A mesma postura que teve contra o Vitória, na vitória contra o Vitória pela última rodada do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente espera do Cruzeiro. Hoje é um teste para o Arthur Jorge maior, porque o Vitória, em questão de elenco em comparação com o São Paulo, não tem nem comparação, né? Obviamente que o São Paulo é muito melhor, mas vamos acreditar na vitória do Cruzeiro. Quem sabe hoje não seja o jogo da virada de chave do Cruzeiro em questão de Campeonato Brasileiro. E depois desse jogo já tem a estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. E aí? O que será que passa pela cabeça do Arthur Jorge? Hoje, time titular contra o Barcelona de Guayaquil, time meio que mesclado, porque na minha visão ainda, a prioridade do Cruzeiro tem que ser ainda o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa sair dessa zona de rebaixamento que está incomodando demais o torcedor cruzeirense. Em caso de empate hoje, que eu não acho um resultado ruim, pelo fato do jogo ser no Morumbi, o Cruzeiro ainda não sai da zona de rebaixamento. Então, para ele sair, ele tem que vencer o São Paulo. Não é uma missão fácil. O empate hoje é de se comemorar, mas mesmo assim o Cruzeiro continua na zona de rebaixamento com o empate. Mas o meu palpite para esse jogo é 1-0 para o Cruzeiro, gol do artilheiro, Caio Jorge. Caio Jorge hoje vai fazer o gol da vitória celeste. Tomara que eu acerte esse placar, para o Cruzeiro ter mais tranquilidade para a estreia na Copa Libertadores na próxima semana diante da equipe do Barcelona de Guayaquil. Tomara que venha a vitória celeste. Então essas dúvidas, né, do Arthur Jorge. Será que joga o Arroio? Será que o Wanderson começa como titular? No meio de campo, o meio de campo vai ser mantido com Gerson, Matheus Henrique e Christian? Será? São essas dúvidas aí, vamos esperar como é que vai ser a escalação do técnico Arthur Jorge. Mas o certo é, eu gostei muito do Arthur Jorge, muito participativo no primeiro jogo. A gente viu o Tite quase morto na beira do campo e o Arthur Jorge gritaria o tempo inteiro, passando orientações. Então, ele passou uma boa impressão ao meu ver. Ao meu ver, o Cruzeiro escolheu um excelente treinador para esse restante de temporada. Então, para cima Cruzeiro,
Vamos buscar essa vitória hoje lá no Morumbi. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, curta, compartilha, ative o sininho para receber todas as notícias do seu time do coração. Um abraço, galera. Valeu!